Eu sou a Aline Ferreira. E qual que é o objetivo aqui do Bastidores da Indústria, né, gente? Para quem já está aqui acompanhando há algum tempo, já sabe que o objetivo é que você se torne cada vez mais especializado, que você se torne cada vez um gestor difícil de ser ignorado. Então, esse é o propósito aqui do Bastidores da Indústria. Te ensinar as melhores práticas, as melhores técnicas para que você se torne aí um gestor difícil de ser ignorado. Nós vamos falar exatamente sobre qual o maior benefício que você pode ter ao se tornar um gestor de indústria. Né? Então, muitas vezes as pessoas, eu já vi isso acontecer, viu, gente? Muitas pessoas questionarem os reais benefícios de assumir um cargo de liderança, um cargo de gestão, e nós vamos falar sobre isso aqui. Mas para indicar realmente, né, qual é o benefício de ser gestor. E eu já ouvi, gente, muitos falar assim, o gestor só tem obrigações, o gestor tem que entregar resultado, o gestor tem que engajar as pessoas, o gestor tem que manter o ambiente em harmonia, quase que um equilibrista lá no circo, né? Eu falo que a gente passa muito igual aí o equilibrista de circo, aquele cara lá do malabarismo, lá do Cirque du Soleil. Então, imagina que o gestor, sim, ele tem essas obrigações, ele tem que fazer, ter esse jogo de cintura todo para poder viver lá, de fato, a sua realidade da fábrica. Mas, para isso, gente, ele vai precisar dominar as 3 habilidades. Eu venho falando com vocês aqui das 3 habilidades mais importantes que um gestor de indústria tem que dominar. São conhecimento técnico, aquele que você desenvolve na prática, as habilidades comportamentais, né, como você se comporta dentro da fábrica, e a capacidade analítica, a capacidade de tomada de decisão com base em fatos e dados, com certeza, formam aí os 3 pilares que um gestor de indústria precisa dominar. Bom, e aí, ele dominando isso, ele vai conseguir, com certeza, chegar e entregar os resultados. Mas não é só entregar resultados, né? Entregar resultados é uma das partes. Você tem que engajar pessoas, manter o ambiente em harmonia, enfim, vários aspectos que você precisa lidar quando você se torna um gestor. Isso aí, muita gente acha assim, né, Aline? Mas então a gente só tem obrigações com o gestor, né? Não tem vantagem nenhuma em ser gestor. Bom, gente, tem muita gente que pensa assim. Muita gente. E eu já vi gente não aceitar cargos de liderança por achar isso, por não ter a clareza de quais são, lógico, os ônus e os bônus da função. Todas as funções que existem, elas têm, sim, ônus e bônus. E a gente precisa saber exatamente quais são cada um deles, né? Então, muita gente olha para essas obrigações e fala assim, não quero ter esse tipo de dor de cabeça, não. Então, ele acha que a função do gestor, e eu já vi isso, e já ouvi isso muitas vezes, ele acha que a função do gestor é só ter dor de cabeça. Só estar ali tendo problemas para resolver. E lógico, gente, quando a gente pensa em reconhecimento da parte do gestor, muitas pessoas também atrelam o reconhecimento à remuneração. E aí, esse aqui é o grande problema. Ele acha que aquilo que ele vai investir de tempo, aquilo que ele vai investir de resolver os problemas, comparado com o que ele recebe no final do mês, não compensa. E aí que é um pensamento que quem pensa assim, de fato, não decide ser gestor. E lógico que tem muito além, e o meu papel aqui é mostrar, lógico, a realidade, mas existe muito além do que o reconhecimento financeiro para que você possa se tornar realmente um gestor reconhecido. Bom, eu já vi candidatos negarem, né, vagas em relação a se tornar um gestor para evitar dor de cabeça, mas também vejo muitas pessoas na indústria terem uma vontade, né, querer muito acessar esses cargos de gestão, mas nem necessariamente não sabe como fazer ou quais são os reconhecimentos que pode ter aí na sua carreira. Bom, então essa visão de dor de cabeça, né, que eu estava falando, geralmente é relacionada, porque quem está de fora, né, gente, vamos pensar aqui, quem está de fora, eles necessariamente acham que a gente só vive para resolver problema. Né? E aí a gente fica ali de um lado para o outro, parecendo uma pipoca, né? Pulando ali de um lado para o outro, resolvendo os problemas, mas tem as partes boas. E aí eu não quero dizer, gente, que remuneração não seja importante. Claro que é. Né? Nós não estamos aqui, nós não somos românticos o suficiente para falar que remuneração é só um detalhe. Não, não é isso. Né? Cada um tem aqui o merecimento e recebe o merecimento que tem da sua qualificação, das suas entregas e das suas habilidades. A gente tem que buscar isso. Né? Nós merecemos isso. Né? Então, não se contente com menos do que você, de fato, possa fazer aí como reconhecimento financeiro. Mas, né, eu não estou querendo aqui dizer que a gente vai só falar de reconhecimento financeiro, porque, de fato, quando inclusive você vai fazer uma reavaliação da sua carreira, muitas vezes o reconhecimento financeiro não está no primeiro lugar. Eu posso mostrar para vocês que é assim nos casos que a gente vai contar aqui hoje. E aí, como não é só o dinheiro que conta, a gente realmente tem que entender quais são esses outros benefícios, né? O que de tanto é empolgante para uma pessoa querer ser gestor de indústria, né? O que tem, além do benefício de remuneração, que a gente possa ter como motivação para se tornar um gestor de indústria.
Bom, e aí, gente, por que nós estamos falando sobre tudo isso, né? Qual é o sentido da gente realmente querer ser um gestor de indústria? O que tem de bom nisso, né? Por que isso é uma oportunidade? Mas vamos lá, se você pensar que quando você está na posição, vamos pensar que você está aí na posição de analista. Se você não está vislumbrando subir de cargo, né, ou vislumbrando ser um gestor dentro da fábrica, é porque talvez você não conheça o que exista no outro lado. Né? Então, assim, eu que já avancei algumas casas, posso dizer para vocês que existem alguns benefícios, existem algumas particularidades de quem é gestor de fábrica, naturalmente tem e que podem, de fato, ter esse privilégio de ser assim. Bom, se a gente consegue perceber esses reais benefícios, né, de se tornar um gestor, e aí eu não falo só de, não estou falando aqui de benefício de ticket, benefício dessas remunerações, não, gente. Que isso fique bem claro. Eu estou falando de crescimento de carreira, eu estou falando de objetivo de carreira, eu estou falando de onde você quer estar nos próximos 5 anos, né? O que você quer estar fazendo daqui os próximos 5 anos. Então, se você não sabe usar esses benefícios ao seu favor, que é o que nós vamos falar aqui hoje, naturalmente você não entende por que passar pelo processo de desenvolvimento de ser um gestor. Né? Então, o caminho ele é árduo, o caminho ele é trabalhoso, mas ele é possível, ele é gratificante. Eu falo porque tive a oportunidade de fazer isso, já estou em umas casinhas na frente de vocês e sei o quanto que é gratificante ter esses benefícios pelos quais eu vou falar aqui agora, que não necessariamente são benefícios que as pessoas percebem. E muitas vezes, gente, a pessoa não troca de trabalho, ou não busca outro trabalho, ou nega algumas oportunidades, porque não enxerga esses detalhes. Então, muitas vezes chega aí uma vaga para você avaliar, e aí você começa a comparar assim: aqui eu ganho tanto, aqui eu ganho tanto. Aqui eu tenho essa condição, aqui eu tenho essa condição. E aí uma comparação quase que quantitativa. Né? E poucas pessoas fazem uma análise qualitativa dessa troca, dessa mudança. Né? E muitas vezes acontecem aí umas trocas que não são muito vantajosas. Né? Me lembro que já presenciei algumas pessoas que trocaram de trabalho, né, que fizeram a opção por ir para outras empresas sem avaliar necessariamente aquilo que mais importava. Né? Começaram a avaliar só a questão salarial, avaliar só os benefícios palpáveis, quando que necessariamente outros benefícios não remunerados, outros benefícios que não estavam ali tão claros, mas que a pessoa não sabia avaliar, não sabia perceber isso, e acabou de fato fazendo uma escolha errada. Eu tive a oportunidade de presenciar uma pessoa extremamente ansiosa para se tornar gestor. E estava, de fato, no caminho certo, se desenvolvendo, né, fazendo o trabalho que tinha que fazer, mas com muito pouco tempo de empresa estava querendo se tornar gestor e isso acabou que não foi bem visto dentro da empresa. Bom, conversamos, dei um feedback nos pontos a serem melhorados, nos pontos que deviam ser trabalhados. E essa pessoa, de fato, abarcou, né, pegou todas as informações ali daquele feedback e começou a trabalhar. Menos de 3 meses depois, surgiu uma vaga de gestão na empresa. Surgiu uma vaga e essa pessoa estava tecnicamente preparada para assumir a vaga. Então, imaginem vocês, né? Já era uma pessoa ansiosa para assumir uma vaga de gestão, aparece uma vaga em menos de 3 meses, desses 3 meses que eu estou falando, do feedback, tá, gente? A gente foi conversar de novo. Vamos conversar, porque né, há 3 meses atrás nós falamos sobre um feedback, agora tem uma oportunidade de real se transformar em gestor. Bom, a gente foi conversar, a vaga era para um setor que não era exatamente o mesmo, e na minha cabeça, a pessoa, assim, na hora que eu falasse da vaga, aceitaria na hora, né? Só que qual foi a minha surpresa? A pessoa não aceitou. Ela, eu vou pensar porque eu esperava ser supervisor, gestor numa área, e não é necessariamente nessa área, é uma área um pouco diferente. E assim, por mais que eu explicasse, né, que tecnicamente aquela pessoa estava apta, estava lhe dando feedback positivo de que ela estava apta a enfrentar esse desafio, e foi para casa pensar. E eu fiquei muito surpresa, eu confesso para vocês, fiquei muito surpresa com essa reação, mas, né, respeitei, porque todo mundo tem o direito de pensar e repensar suas escolhas. Beleza. Só, gente, naquele momento, a pessoa não soube fazer uma leitura, e aí foi o meu papel sair do papel de pessoa que estava ali liderando, gestora e de líder imediato. Eu saí desse papel e eu fui para um papel de conselheiro de carreira. Por quê? Eu percebi que a pessoa ia dar as costas para uma grande oportunidade.
E se ela falasse não, eu ia ter que dar meus pulos e arrumar outra pessoa para ficar no lugar. Só, gente, que é uma pessoa muito boa, né, tecnicamente, de um potencial muito bom. E aí eu sentei com essa pessoa e falei assim, olha, agora eu não sou mais sua líder, eu sou sua conselheira de carreira. Vamos pensar. E aí ele não estava enxergando, essa pessoa não estava enxergando que aquele momento, aquela escolha de ir para uma vaga de gestão ia ajudá-la a desenvolver outras habilidades que ele não estava pronto para assumir. Então, por exemplo, gestão de pessoas não era uma habilidade que estava bem desenvolvida, né? Lidar com os pares, lidar com as situações de problema com pessoas dos outros setores, precisava de um bom desenvolvimento. E aí ele não estava enxergando essa perspectiva de oportunidade de poder desenvolver isso, né? Seria muito fácil chegar nesse cargo de supervisão que ele queria, ficando lá onde ele estava, porém poderia demorar muito tempo mesmo, né? Porque especificamente nem existia a vaga que ele queria nem existia, né? Então foi aí que eu comecei a conversar, falei assim, olha, você tem a oportunidade de ir para a supervisão, na verdade a vaga especificamente era supervisão, você tem a oportunidade de ir para a supervisão dessa área. E, de fato, começar a viver coisas, viver situações que você não vive hoje. E essas situações é que vão te projetar para as vagas futuras, oportunidades futuras. Então, faltou, naquele momento, visão estratégica. Né? Ele não estava enxergando que, à medida que ele fizesse essa escolha, ele poderia ter mais acesso aos diretores, mais acesso aos gestores, mais acesso a todas as decisões mais importantes. Então, ele estava perdendo essa visão estratégica. E aí, perdendo essa visão estratégica, né, gente? O que eu posso dizer para vocês assim, nesse caso específico, né? Ele até falava isso comigo, mas eu não tenho habilidade com pessoas, né? Eu não posso ser gestor, eu não tenho habilidade com gente. Bom, você ter habilidade com pessoas, você conversa com as pessoas, não conversa? Aí foi exatamente isso que eu comecei a ponderar. Você conversa com as pessoas, setores que você tem que lidar com eles, você lida muito bem. O que você está chamando de lidar com as pessoas? É fazer, né, delegar e feedback. Não, calma, você aprender com o tempo, você nunca fez, nunca teve a oportunidade de fazer, isso vai acontecendo, você vai sendo monitorado. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem essa de desculpa de falar que não sei lidar com pessoas, eu não tenho o dom de lidar com as pessoas, isso não existe. Lidar com as pessoas, você já lida no dia a dia. O que talvez você não saiba são algumas técnicas que são necessárias para você liderar pessoas no chão de fábrica. Aí sim, isso aí são coisas que você pode aprender, são extremamente treináveis, você consegue desenvolver no dia a dia, mas precisa treino e precisa dedicação, né? Achar que liderar pessoas é algo divino, né? Que é um dom que eu devia ter nascido com isso, esquece, não existe. O que existe é que a gente precisa passar pelas situações de maneira correta, com metodologia certa. Aí sim você vai conseguir ter um bom desempenho para lidar e liderar as pessoas. Aí, gente, é o que eu estou dizendo, ninguém está sabendo lidar com as pessoas, você vai aprender e vai desenvolver